A gente estava falando dos alimentos em si, e eu sei que cada pessoa é uma pessoa e cada peso é um peso, mas a gente vai falar de uma forma generalizada a quantidade certa que você tem que ingerir por dia de vitamina D. Afinal de contas, qual que é a quantidade certa? Olha, quando a gente fala de alimentos, a gente não pode especificar no alimento, Marise. Por exemplo, eu não posso garantir quanto tem em cada um dos alimentos. Tá. Né? Então, assim, se você comer 2 folhas de acelga, não tem estudos que mostram isso. É a combinação dos alimentos. Então, assim, o máximo, por exemplo, se você come 2 talos de algo verde, algum vegetal verde, se você come um ovo por dia, se você come uma sardinha, isso já é suficiente. E também depende da capacidade de absorção da pessoa. Né? Então, assim, normalmente, a gente dosa essa vitamina D. Porque, assim, tem estudos que mostram que no Brasil existe 60% das pessoas têm deficiência de vitamina D. Isso eu pego muito no meu consultório. Nossa, muita gente, Marisa. Porque eu doso vitamina D de todos que chegam lá. Então, a gente vê muito isso. Porque a vitamina D, se você quer controlar o teu peso, então, você sabe que o desequilíbrio do peso também faz parte da parte hormonal. Então, assim, e a vitamina D produz hormônio. Então, se eu dou vitamina D numa quantidade suficiente para o paciente, ele repõe esses hormônios, ajuda no emagrecimento. Por exemplo, sistema imunológico, se o paciente está tendo infecções de repetição, as imunoglobulinas do sistema imunológico também precisam da vitamina D para ser produzidas. Então, assim, a vitamina D está implicada em tudo. Então, há uma necessidade realmente de se dosar a vitamina D. Tem pessoas que trabalham em ambientes muito fechados o dia inteiro. Eu imagino isso, imagina uns 30 anos a pessoa vivendo dessa forma. Pode implicar na falta de vitamina D pela falta da exposição? Pela falta da exposição solar, não. Se a gente estivesse falando da Noruega, da Finlândia, onde, por exemplo, em países que... Tempo mais fechado? Tempo mais fechado, onde o dia é muito curto e as noites são muito longas. Sim, mas essa pessoa, creio eu, que ela não fica o dia e a noite toda dentro do escritório. Ela se locomove pela rua. Então, ela tem realmente essa exposição. O que a gente tem que ter cuidado é justamente porque a gente não pode arrumar como uma desculpa para tomar sol a deficiência de vitamina D. Porque a gente sabe que essa reposição não é grande com o sol. Então, a gente São 20 acabou minutos de falar. no máximo. É um complemento. É um complemento. Porque se passa tudo em excesso faz mal. Se passar, acaba dando aquele problema, tanto que você falou que o índice é altíssimo, né, de câncer de pele aqui no Brasil. Exatamente. Agora, e quando você repõe por conta própria a vitamina D? Então, esse é um problema. Eu queria primeiro falar da falta de vitamina D, Certo. o que acontece no nosso organismo, e depois a gente fala dos excessos também, porque, gente, é muito importante vocês prestarem atenção nisso. A falta da vitamina D, que tipo de doença eu posso desencadear? Por exemplo, todas as doenças degenerativas, porque cada vez mais se fala de longevidade, ou seja, as pessoas vão viver mais. Então, todas as doenças degenerativas, elas são aceleradas pela falta de vitamina D. As doenças degenerativas do cérebro, por exemplo, o mal de Alzheimer. A osteoporose, que é uma coisa que assusta todo mundo, os ossos, também é acentuada pela deficiência. O diabetes, ele pode se instalar mais com a deficiência da vitamina também. D. Então, assim, são muitas doenças. A pele, por exemplo, o envelhecimento precoce da pele, ele pode ser acelerado pela falta da vitamina D. Tem algum problema cardiovascular? Pode desenvolver isso por conta da falta de vitamina D? A vitamina D, ela participa do metabolismo do cálcio também. Então, assim, ele até melhora o funcionamento do coração. Mas o excesso, que a gente vai falar daqui a pouco, pode causar arritmia. Nossa, e câncer, então? O câncer tem muito a ver com o quê? Com a imunidade. Exatamente. Então, se eu reponho a vitamina D, eu melhoro a imunidade, eu diminuo a chance de ter câncer. Nossa, olha, vocês viram, eu falei para vocês, né? O excesso, então esquece. Vamos prestar atenção na medida certa, aqui fazer a combinação, tanto de folhas verdes, com peixe, com ovos. Preste atenção nisso e também procure o seu médico para você fazer uma suplementação aí adequada para o que você está precisando, né? Que não dá para do nada chegar e falar, não, eu vou me medicar porque eu sinto que eu estou precisando ou eu ouvi em algum lugar que é muito bom. Peraí, a gente vai explicar o que acontece agora se você exceder, né? Essa coisa de você obter bastante vitamina D. O que acontece no corpo? É assim,
Primeiro, para que as pessoas entendam, com alimentos você nunca vai fazer um excesso de vitamina D. O alimento é uma coisa. Exatamente. Agora, se você suplementa através de cápsulas, que tem algumas cápsulas expostas aqui, você pode aumentar essa quantidade de vitamina D no corpo. O que ela vai fazer? Como ela mexe no metabolismo do cálcio, ela precipita mais o cálcio. Tá. Então, ela pode formar cálculos renais de difícil resolução. Inclusive com histórias na literatura de pessoas que perderam o rim porque os cálculos acabaram dando infecção, dando pielonefrite, e a pessoa pode vir até ter doenças graves no rim. Nossa, e isso é muito principalmente sério. A arritmia cardíaca, porque ele mexe com o metabolismo do cálcio e pode mexer com o ritmo do coração. Então são as duas coisas principais, né? Então, essa moda... Cálculo renal, essa moda de... É muito complicado. Eu queria falar uma coisa que é muito importante. As vitaminas que são lipossolúveis. Eu ia perguntar isso, você leu o que estava passando na minha cabeça. Conta. Então, assim, lembra de queda? Queda é uma coisa, você escorrega. Então, queda é K, E, D e A. Tá. Então, essas vitaminas são lipossolúveis. Então, significa dizer que elas se acumulam no organismo. Então, eu não posso ficar tomando à toa essas vitaminas. Na verdade, nenhuma vitamina pode ficar se fazendo reposição sem orientação. Mas essas são mais perigosas. Porque elas se acumulam principalmente no fígado, levando a doenças hepáticas, até uma esteatose hepática. E tem algum sinal, algum sintoma que dá dessas pessoas que acabam tomando muito, vão nas farmácias e compram, porque hoje tem tanta propaganda, né, que fala disso, pode tomar, dá vontade, sem fazer um exame, sem diagnosticar o que você realmente precisa. Tem em algum momento da vida, algum sintoma que o fígado grita e fala, olha, para com isso que está fazendo mal? O fígado é um órgão muito bom. Quando ele vai dizer que ele não está bem, muitas vezes é que já tem mais de 60% dele comprometido. Então o fígado não vai te alertar muito. Muitas vezes você pega isso no exame laboratorial. Você pede um ultrassom abdominal e vem lá esteatose hepática. Aí você vai ver, quando começa a dosar as vitaminas do paciente, você vê que ele está com excesso de vitamina D, que ele está com excesso de ferro. E essas substâncias se acumulando no fígado, elas podem aumentar a gordura do fígado e levar à esteatose. Deixa eu fazer mais uma perguntinha para você, do telespectador. Vamos lá. É do Twitter, é a Adriana Augusto. Uma fofa, ela escreve faz 2 anos que ela escreve para mim já. Existe algum alimento que impede a absorção da vitamina D? Amando a pauta, daqui a pouquinho você responde. Voltei, doutora Milton. Vamos lá. Deixa eu repetir a perguntinha da Adriana aqui, vamos lá. Existe algum alimento que impede a absorção da vitamina D? Amando a pauta. Um beijão para você, Adriana, linda, Adriana, uma querida. A sua pergunta é muito inteligente, parabéns. É muito interessante essa pergunta, por quê? Porque quando eu como alimentos ricos em carboidratos simples, os doces de uma forma geral, bolos, o carboidrato, quando ele chega no intestino, ele pode mudar o pH do intestino e causar microinflamações no intestino e com isso dificulta a absorção da vitamina D. Parabéns pela pergunta, muito inteligente. Eu achei muito inteligente muito. mesmo. O que as pessoas precisam se atentar no primeiro momento? Que eu vejo aqui em São Paulo, a gente deixa de se alimentar direito, e eu repito isso desde o primeiro dia que eu estou fazendo o programa. Acaba deixando para lá, come o que está na frente. Primeira coisa é a alimentação. Primeira coisa é alimentação. Depois, se existe dúvida, se você está tendo gripe de repetição, mulheres com corrimento vaginal, com doenças ginecológicas, se sentindo cansado, com fadiga, com dificuldade de voltar ao peso, o que ela tem que fazer? Primeira coisa, será que é deficiência de vitamina D que está causando isso? Então, procurar o médico. Porque pode ser. Sim, a vitamina D pode estar implicada. Se você tira a vitamina D do jogo, você já não desconfia dela. Por exemplo, se você pega um paciente no consultório, que ele está com aumento de peso e ele está com deficiência de vitamina D, você repõe a vitamina D. Tá. Se ele está com osteoporose, osteopenia, você repõe essa vitamina D, você é obrigado a repor essa vitamina D. Então, primeiro, a pessoa tem que sair do pânico. Primeiro, ela tem que entender, eu estou com deficiência ou não. Porque, às vezes, a gente fala sobre uma pauta dessa e o paciente sai querendo comer porque eu achei muito desesperadamente e, às vezes, ele não está nem com deficiência. Mas com um exame de rotina, eu já consigo exame de rotina. identificar. É um exame que chama 25... específico? Não, é um exame específico. Tá. É um exame da vitamina D, chama 25-hidroxivitamina D. Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho delicada. Quando você vai ao clínico geral, aí você pede alguns exames a mais, alguns se sentem ofendidos. Fala, peraí, eu sei exatamente o que eu preciso pedir. Aí você fala, mas eu quero saber exatamente se está faltando alguma vitamina. Fala, não, vamos fazer primeiro o hemograma completo, aí depois a gente vê. Como é que eu faço numa situação dessa? É que assim, Carol, a gente não pode interferir na conduta do colega. Marise. Né?
Normal, mas também isso, quem que é a titular do programa? É a Carol minha. Deixa eu mandar um beijo, ela não vai estar vendo, mas ela Carol, pode assistir desculpa. depois. Um beijão, linda, tá em Nova York com a família Marise, linda dela. É o seguinte, a gente não pode interferir na conduta do colega, mas também é muito delicado do paciente chegando para o médico dizendo quais são os exames que ele deve fazer. Então, o que faz? Como é que faz? É complicado, não é? A Não sua é uma pergunta me saia deixou justa, não foi fica... pior do que trocar seu nome. Tem problema, eu acho que eu que fiz ele trocar o nome. Vamos fazer o seguinte, sabe o que você faz quando chegar num clínico geral? Pede com carinho. Fala, olha, eu tô sentindo isso. Pode Acho que ser. pode ser, Vita. Respeite também o profissional que está do outro lado, porque eu também me coloco no lugar do profissional e deve ser muito complicado. Exatamente, assim, você pode levar, olha, eu tenho alguns sintomas, eu já li algumas matérias, eu assisti um programa na TV. O que você acha? O que você acha? Pode ser. Agora, chegar falando pro colega, eu quero a vitamina D, aí vai ser complicado. Não, mas é só uma dica, né? Que pergunta, né? Que saia justa. Mas então, ó, imagina, que isso. Então, tem um exame específico, vamos repetir. Qual é o nome do exame? 25-hidroxivitamina D. Tá. Tem que fazer isso num período da vida que você sentir que está faltando principalmente quando coisa. você passa dos 30 anos, que você já começa a ter deficiência de alguns hormônios, é necessário que você tenha essa vitamina D em ordem. Entendi.